Glória a Jesus. Um bom dia a todos. Paz do Senhor, amém? Enquanto passa aí recolhendo, eu quero louvar o nome do Senhor rapidinho. A senhora Diaconisa Adriana me intimou, né, a louvar aqui. Vamos adorar o Senhor rapidamente. Feche seus olhos comigo e nós entramos na ministração da palavra. Amém? Isso. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Eu quero me alegrar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Você pode dizer: tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Maravilha. Nós queremos louvar ao Senhor por essa oportunidade que a mim foi dada nesta manhã, para estar mais uma vez ministrando a sua poderosa e rica palavra. Conhece? Eu me chamo David, acredito que a maioria aqui me conhece, né? É uma honra estar aqui. Me senti muito honrado pelo convite feito pela minha amiga Diaconisa Adriana. Tentamos marcar umas outras oportunidades e acabou não conseguindo chegar, mas o Senhor nos aprove nos trazer em graça até esta casa, para juntos louvarmos e adorarmos ao nome do Senhor. É sempre uma honra. Eu estava dizendo para ela que uma igreja que não tem um ciclo de oração consolidado, automaticamente é uma igreja fraca, né? Porque a igreja, o ciclo de oração é o que cobre a igreja. Então, que o Senhor continue abençoando toda a intercessão, a Diaconisa Adriana. Não vim sozinho, irmãos, vim com meu irmão ali, Diácono Marcos. Ele não vem mais não, tá, irmãos? Toda vez que a gente sai, esse mistério aí. Eu tenho que treinar com ele assim. Eu falei: se eu vou pregar, você canta. É esse mistério, né? Que aí ele deixa a gente na prova, irmão. Mas Deus em Cristo te abençoe, irmão. Uma honra estar aqui com você também. Ele é Elias e Eliseu, né? Só Jesus. Eu fui falar isso numa pregação. Aí, na mesma semana, aí ele me mandou uma mensagem. Eu disse para ele assim: ó, irmão, fique em paz aí. Aí ele falou para mim: ué, não foi você que falou lá que a gente é Elias e Eliseu? Aí, estou reforçando aqui, tá? Felipe L. Ribeiro, estou entre amigos, irmãos. Deus em Cristo abençoe. Ingrid também, Deus abençoe sua vida, meu amigo Igor. Bem, Fabinho, tamo junto, Deus abençoe. Livro de 2 Reis, no capítulo 22. Bem? Glória a Jesus. Livro de 2 Reis, no capítulo 22, no primeiro versículo. Depois, se os músicos puderem, alguém sinaliza para poder dar uma força aqui, Ingrid, tá? Que minha voz está bem debilitada.
Glória a Jesus. Enfrentamos problemas de saúde aí. Então, caso o ar falte, você vai dando glória, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Jedida, filha de Adaías de Boscate. Versículo 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Versículo 3. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta juntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra, e estão encarregados à casa do Senhor, para que o dê àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Versículos: aos carpinteiros e aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas, para repararem a casa. Porém, com eles se não fez conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Glória a Jesus. Você pode dar um glória a Deus por esta palavra? Feche os seus olhos, querido Deus, estamos ainda na tua presença. Pai amado, nós somos o canal, porta-voz dos teus lábios, Senhor. Pai amado, eu estou aqui diante desta tribuna e o Senhor sabe como está a minha vida, Senhor, perante ti. Por isso nos usa como instrumento. Prepara a terra que é o coração da tua igreja, que o homem venha assumir, o Senhor venha aparecer nesta manhã. Enquanto eu estou ministrando, cuida de quem eu não posso cuidar, vai aonde eu não posso ir, trabalhe onde eu não posso trabalhar, porque sou limitado. Em nome de Jesus, me coloco nas tuas mãos. Amém e amém. Querido, livro de 2 Reis, no capítulo 22, esta passagem fala sobre o rei específico de Judá, rei Josias. Depois do reinado do rei Salomão, o reino de Israel foi dividido em duas partes. Automaticamente passou-se a ter o reino norte, Israel, reino sul, Judá. Salomão permanece em Judá, logo a descendência dos reis de Judá, que vem através de Davi, e também Salomão continua reinando em Judá. Então nós estamos falando da história de um rei de Judá, no reino do sul, descendente de Davi. É bem verdade que o Senhor, ele tem o controle de tudo sempre e não perde o controle de nada. Então, se abrirmos a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, a partir do versículo 10 e 11, nós vamos observar a genealogia de Jesus. Veremos que passa por Josias, e logo atravessa por Jesus, e ele é um antepassado de Jesus. Assim como Davi também era um antepassado de Jesus. Você vai perceber que no livro que nós lemos vai apontar Davi como o pai de Josias. É claro que nós sabemos que Josias não era filho de Davi, só que toda vez, na grande maioria que nós vemos a Bíblia apontar para a palavra pai, nós estamos classificando a palavra também descendente. É claro, evidente que você, melhor do que eu, lembra da passagem do cego, quando ver que Jesus estava passando, vem clamando e fazendo referência de Jesus, filho de Davi, dando a entender-se que é claro que naturalmente Jesus não é filho de Davi, e sim descendente da descendência de Davi. Então, nós sabemos que Josias não é filho de Davi, mas passa por sua descendência.
No livro de 2 Reis, no capítulo 22, a gente vê muito claro, isso muito claro na Bíblia. Como nós falamos aqui, é muito comum a Bíblia ela nos apresentar exemplos de pessoas que têm como referência a sua descendência. E é por isso que muitos chegavam até Jesus clamando e se fazendo referência de Davi. Pai do rei Josias é rei Amon, inclusive foi um rei totalmente terrível em Judá. O avô de Josias, Manassés, ambos foram reis totalmente perversos, que abandonaram de fato os princípios e a centralidade da adoração a Deus. Eu estou destacando isso nesta introdução para te dizer o cenário que Josias nasceu. O cenário que ele nasceu, a sua descendência, a linhagem da família de Josias era uma linhagem que apontava completamente a destruição e a ruína. E é aí que eu me encabulo dentro desse texto e ao mesmo tempo me encanto, porque o Senhor olha para um lar de uma linhagem totalmente perversa. Quem olha-se para uma casa que a linhagem é totalmente contraditória com aquilo que os princípios bíblicos nos direcionam, a última coisa que nós vamos poder perceber ou acreditar é que dessa linhagem vai se levantar alguém para mudar todo esse curso. Só que na vida de Josias acontece de uma maneira diferente. Deus olha para a sua linhagem, Deus olha para a sua trajetória, Deus olha para a linhagem da família de Josias e vê que ele precisa levantar um. E é por isso que você vai perceber, ao passar do tempo, Judá, neste contexto, Judá, ele esquece completamente da centralidade da adoração a Deus. Preste a sua atenção aqui, porque esse cenário que Josias está sendo escolhido para reinar é um cenário que Judá está totalmente inclinado à idolatria. Você vai perceber que Josias, ainda que é criança, com apenas 8 anos, é escolhido para um reinado. Você vai perceber que Josias aparentemente não tinha um exemplo bom a ser seguido. A partir do chamado de Josias, ainda quando criança, uma vez que seu pai é assassinado, você vai perceber que a partir daquele dia, a partir daquele tempo, a vida de Josias era uma vida baseada em desafios. Uma coisa, eu vou dar um exemplo para você me entender. Meu pai é pastor. Uma coisa é dentro da minha casa, eu tenho um exemplo de alguém que é pastor. Eu cresci com os testemunhos do meu pai. Então é claro, evidente que é muito mais fácil de eu me espelhar quando o exemplo da minha casa é um exemplo bom. Josias não tem isso. E a Bíblia nos conta que quando Josias, nesse cenário, ele vai ser escolhido para reinar, o templo está em total ruína, o povo está em total idolatria. Fácil coisa é você reger um povo que tudo aponta para a centralidade do Pai, a adoração ao Pai. Mas coisa terrível é esse tempo que Josias é escolhido para reinar, porque é um tempo totalmente idólatra. As pessoas se esqueceram da adoração a Deus. A última coisa que eles pensam é que Deus ainda continua sendo o centro. Para vocês terem uma noção, nos conta a Bíblia que eles fizeram uma estátua de madeira e colocaram na porta do templo. Ezequiel também diz isso. Por quê? Porque pegaram uma estátua com uma árvore muito boa do bosque e colocaram na frente do templo, e o próprio Deus chama essa imagem de uma imagem de ciúme. Ou seja, todo mundo que entrava no templo, que a verdadeira adoração precisava ser somente uma a Deus,
já entrava no templo tendo uma visão disturbada do que era adoração e quem eles estavam ali para adorar. É esse tempo que Josias está reinando. Josias não está reinando no tempo onde tudo está apontando para a facilidade. E lembre-se, irmãos, que Josias, ainda quando criança, estava se deparando na sua frente com esse desafio. Aleluia! Salomão havia construído esse templo e Deus disse: eu escolhi este templo para ser a casa da adoração. Não é um templo que foi escolhido pela mão do homem, não foi um templo que foi escolhido por mão, aleluia, de alguém que é humano. Não, Deus olhou para a terra e escolheu esse templo para ser uma casa da adoração. Quando Deus está destacando isso, Deus está dizendo: só existe um que precisa e deve ser adorado. Este templo não pode, quando Deus está dizendo eu escolhi, Deus está fazendo exclusivo meu, homem nenhum tem poder de disturbar. E a gente olha para esse templo, quando um povo idólatra não é satisfeito em causar e se inclinar para a idolatria do lado de fora, e precisa trazer a idolatria para o lado de dentro. Quando nós falamos de idolatria, nós não só estamos falando de imagens e altares, porque nós mesmos somos responsáveis de levantarmos altares com as nossas próprias vontades, nossos próprios desejos, e entramos no lugar da verdadeira adoração, quando o verdadeiro significado já foi esquecido há muito tempo. Deus está olhando para esse tempo, aleluia, e aparentemente, diácono Felipe, alguém, meu amigo, aleluia, está olhando e dizendo: e Deus está dormindo? Repita comigo: Deus não dorme. Aleluia, pode ficar mais forte, diga: Deus não dorme. Aleluia, o povo agora está mudando, diaconisa Adriana, totalmente a adoração a Deus. Aleluia, aleluia. No tempo em que Josias reina, ainda que com 8 anos de idade, era esse tempo de um tempo profano e instantâneo. Se lermos 3 capítulos de Sofonias, que é um profeta contemporâneo a esse tempo, ele também relata a indignação do próprio Deus para esse tempo. Ou seja, é um Deus que aparentemente não está agindo, mas está aguardando para agir no tempo certo. Aleluia. Bobo é quem acha que é porque Deus não está agindo, Deus não está vendo. Nós entramos um tempo onde pessoas estão indo, e eu te pergunto: e Deus está onde? Está no mesmo lugar que ele nunca saiu, no centro. E muitas pessoas estão andando acreditando que a verdadeira centralidade do evangelho foi mudada e disturbada, porque fazem o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, quando aguardam uma posição instantânea do próprio Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus não vai agir no tempo que você acha que ele tem que agir, porque o tempo ainda é dele, mas quando ele decide agir, não há ninguém na terra que possa impedir. Aleluia. E eu imagino Deus olhando para esse povo, eu imagino Deus olhando para esse templo e está pensando comigo: aleluia, oh, eu estou aonde? Aleluia, onde eu estou? Eu me procuro no meio do povo e não acho. Eu procuro a minha centralidade na verdadeira adoração e não acho. Aleluia, eu me procuro onde eu estou, e pessoas estão vivendo como se não houvesse amanhã. E não é diferente no tempo que nós estamos vivendo, porque a nossa vida se limita a 2 horas de culto. Ah, David, você está dizendo que eu peco? É claro que não, e não sou nem digno a isso. Eu só estou te dizendo que no tempo que nós estamos vivendo, tem pessoas que andam com uma vida baseada em 2 horas de culto. Se mais 2 horas de culto ela está aqui dentro, ela é crente até dizer chega, mas basta a bênção apostólica que tudo muda. E Deus está dizendo: eu não sou só o centro aqui, eu sou o centro de tudo e preciso ser adorado em tudo. Aleluia.
Oh, glória! É esse tempo que Josias está vivendo, é esse tempo que Josias está reinando, e nós estamos falando sobre isso. Oh glória, ele está dizendo: crentes que eram conservadores da presença agora estão se virando as costas, um sono da indolência tomando todo o povo, e agora a verdade está sendo deturbada, a verdade está sendo totalmente invertida, o que era errado passa a ser certo, o que era certo passa a ser errado, e a igreja está indo também nessa. A igreja deste tempo, aos 8 anos de idade, aleluia, de idade após o assassinato de seu pai Amon, Josias é separado, é escolhido, Josias é evidenciado aos olhos do Senhor, e a Bíblia diz e faz questão de enfatizar num dos primeiros versículos que Josias fazia o que era bom aos olhos do Senhor. O mais interessante é que, se voltarmos no início do livro dos Reis, quando a gente olha, querido, para Josias, que coisa maravilhosa, apenas com 8 anos de idade foi escolhido para ser rei de Israel. E a gente se encanta, igual eu me encantei lendo essa história. Eu fiquei impactado e falei: como pode alguém com 8 anos de idade, aleluia, com 8 anos de idade, meu pai não me pedia nem para ir na padaria comprar um pão, e agora nós estamos vendo um rei com 8 anos de idade, que é separado por Deus a reinar, é separado por Deus, aleluia, a um desafio que não é um desafio fácil. E onde estava Josias? Querido, não sei se você sabe, mas Josias já estava inserido num propósito divino. David, me provo, aleluia, David, me mostra na Bíblia, mostro na Bíblia. A Bíblia diz que, se voltarmos um pouquinho no livro de Reis, no primeiro livro de Reis, no capítulo 13, no versículo 2, aleluia, nós vamos perceber, coloca aí por gentileza, livro de 1 Reis, no capítulo 13, no versículo 2, aleluia, você está com a sua Bíblia aberta? Então abre aí por gentileza. Nós vamos, só para você entender onde estava Josias. E Josias, ainda que pequeno, estava inserido num propósito divino. A Bíblia conta no livro do livro do 1 Reis, no capítulo 13, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. No versículo 2, por gente, no versículo 1 mesmo, no versículo 1: e eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, e clamou contra o altar com a palavra do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Eu estou te dizendo que é um povo que está inclinado à idolatria, mas para todo tempo idólatra. Antes do nascimento, Deus já tem um Josias que é levantado para denunciar. Antes, aleluia, Jeroboão estava lá sacrificando adoração a outros deuses, e Deus manda um homem a dizer: ei, o tempo de desgraça vai acabar. Por quê? Porque está vindo aí que vai desmascarar. Assobiando a lefaço. O povo estava inclinado à idolatria, mas do plano de Deus, Deus já tinha separado a Josias. Deixa eu te falar uma coisa: para o tempo de idolatria, ainda antes do nascimento, Deus não perde o controle de nada. Assobiando a lefaça.
Felipe, bobo é quem acha que Deus está dormindo. Bobo é quem acha que Deus tosqueneja. Bobo é quem acha pode passar 3, pode passar 5, pode passar 10 anos, mas deixa eu te falar uma coisa: está vindo um Josias aí. É quando Josias se levantar, tudo vai voltar para o seu devido lugar. Aleluia. Josias era bonitinho, aleluia. Josias com 8 anos reinar um reinado não era bonitinho. Josias com 8 anos encarar um desafio, não. Josias já era gerado num propósito divino. Alguém olhou para Josias e pode ter achado: é só um menino, é só um garoto, é só uma criança. Mas no céu, Josias já era levantado como uma resposta de Deus a um tempo profano. Aleluia. Olha para quem está perto de você, agarra a mão dele e a mão dela, até ela soltar um glória a Deus, até ela soltar um aleluia. Eu já sinto a presença de Deus nessa casa. Agarrou a mão dela aí, só essa vez. Olha para ela e diz assim: se sinta privilegiado. Aleluia, diga: se sinta privilegiado, porque no tempo de destruição Deus escolheu você para se levantar e agir. Aleluia, subianda. Aleluia, sobre as tuas mãos existe uma responsabilidade. Sobre as minhas mãos existe uma responsabilidade. E qual a responsabilidade é essa? Não é se limitar a um tempo de 2 horas de culto, onde nós marchamos, pulamos, chorando, e quando acaba voltamos à nossa realidade. Não, sobre a tua vida existe uma responsabilidade. Qual? A luz da Bíblia mostrar para o mundo que pecado ainda continua sendo pecado. Aleluia, 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 aleluia. Eu estava estudando esse texto e o Senhor disse para mim: David, quantas e quantas vezes você se esquece do nível da tua responsabilidade? Aleluia. E eu disse: como, Senhor? E o Senhor disse: naquelas conversas do seu trabalho, quando os seus amigos chegavam perto de você com assuntos profanos, e você, com medo de ser mal visto no meio da rapaziada, se omitiu e ficou calado quando a oportunidade era de confrontar usando a minha palavra. Deus disse para mim: você perdeu o senso da responsabilidade quando naquela conversa que você estava, alguém se levantou com assuntos que não provinha de mim e você ficou calado, podendo falar. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não te chamou para esquentar cadeira, Ele te chamou como boca dele na terra para denunciar e dizer que Ele ainda está voltando. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha para as suas 2 mãos assim comigo. Aleluia, olha aí para as suas 2 mãos. Aleluia, e declara comigo: sobre as minhas mãos. Pode ficar mais forte, diga: sobre as minhas mãos existe uma responsabilidade e eu não posso correr dela, eu não posso me afastar dela. É Deus que está falando nesta casa. Aleluia, 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 aleluia. Apenas com 8 anos, irmãos, Josias começa uma reforma em Judá. Glória a Jesus. Começa a destruir todos os focos de adoração. Começa a destruir todos os focos da idolatria. Onde Josias
tomava conhecimento que ali tinha um altar de idolatria, Josias ia lá e mandava quebrar. Se chegasse ao conhecimento de Josias que tinha um sacerdote ali que estava sendo idólatra, a Bíblia diz que Josias ia lá e mandava queimar. Eu quero que você caminhe comigo dentro desse texto, porque Josias volta à centralidade do culto a Deus. Aleluia. Nesse tempo que eu estou dizendo para você, dentro do templo, eu não estou te dizendo do lado de fora, eu estou te dizendo no templo. Existiam mulheres cosendo, mulheres costurando casinhas para que nelas fossem colocados os deuses, para quando o culto a outros deuses terminasse, as pessoas comprassem e levassem para sua casa. Eu estou te dizendo dentro do templo. Se eu fosse Josias, eu começaria pelo templo. Mas graças a Deus eu não sou Josias. Se eu fosse Josias, eu começava a reforma no templo. Só que o que me encanta nesse texto é que Josias, antes de vir ao lado interno do templo, Josias, foi em todos os pontos cruciais da idolatria, do lado de fora. E estudando esse texto, eu fui compreender a ideia de Josias. Josias, olhando para esse templo de idolatria, conseguiu perceber, meu amigo Jonatas, que a influência da destruição no templo era influência de altares que tinham sido levantados do lado de fora. Josias, na sua percepção e subjetividade, conseguiu entender que o resultado da destruição do povo dentro eram altares construídos do lado de fora. Aleluia. Então, antes de Josias começar uma reforma interna no templo, Josias entendeu melhor que ninguém: eu preciso ir na raiz do problema. Aleluia. Josias percebeu: eu preciso inibir, eu preciso aniquilar, eu preciso arrancar do meio do povo tudo que visivelmente divide a minha adoração, tudo que visivelmente tira o meu lugar. Então Josias automaticamente, olhando para esse templo, disse: meu amigo Fábio, eu preciso começar da raiz. Não adianta eu começar interno se o que motiva o povo a se inclinar à idolatria está fora. Eu começaria pelo templo, no calor da emoção. Eu vou mudar as portas, eu vou mudar a janela, eu vou fazer uma faxina. Mas Josias, melhor do que ninguém, disse: eu não quero um templo lindo com um povo doente. Eu não quero um templo formoso com um povo inclinado ao pecado. Antes de um templo formoso, eu vou na raiz do problema. Eu começo a quebrando altar, eu começo a quebrando, aleluia, imagens, eu começo a quebrar altares. Eu só estou te dizendo que Josias, ele não, aleluia, consertou o que estava fácil de ser consertado. Você sabia que nesse tempo, o templo em total destruição? A Bíblia é quem diz, não sou eu quem estou dizendo. A Bíblia diz que dentro do templo tinha uma casa dos sodomitas. Aleluia. E o que esta casa dos sodomitas? Era a casa do altar da prostituição. Eu estou te dizendo que dentro do templo de Deus, onde a centralidade devia ser eles, tinha um espaço onde o povo era inclinado, onde o povo era induzido à prostituição. Era nesse tempo, não era um tempo muito fácil, não era um tempo onde você olhava para uma irmãzinha, eu falava assim: irmãzinha, você não pode pecar, e a irmã ia lá e parava de pecar. Quem disse? Era um
tempo que Josias, ainda que novo, precisava entrar no templo e quebrar, entrar no templo e desfazer, entrar no templo e quebrar, e isso exige coragem. Deus está dizendo: eu preciso derramar no meio da minha igreja coragem, para dizer, para pregar, para quebrar, para ir lá e dizer assim: está errado e ponto. Aleluia. A gente olha e ainda questiona. Meu amigo Jonatas, quando a gente olha assim: meu Deus, parece que a igreja está perdendo território. Aleluia. Você já viu a quantidade, infelizmente, de pessoas que perdem a oportunidade, quando poderiam ser usados como canal de Deus para vencer o pecado? Deus está dizendo: já que você veio nessa consagração, aleluia, a partir de hoje você não é mais inocente. A partir de hoje você não é inocente. Sobre a sua vida tem uma responsabilidade, e Deus está dizendo: eu derramo autoridade para a igreja. Entre os demianda lá faço. Isso é muito sério. Eu estou pregando e sinto o tremor de Deus dentro desse texto. Por quê? Porque Josias, quando ele vai quebrar, querido, quando eu estava na sala da minha casa ontem, depois das 3 horas da manhã, ainda estudando esse texto, o Senhor disse para mim: David, aleluia, naquele tempo tinha Josias. É fácil, irmãos, entenda aqui, é fácil. Quando eu construo algo, é fácil, particularmente, me entenda o que eu vou dizer. Esse telefone é meu, sim ou não? Esse telefone é sob posse minha, sim ou não? Ele está aqui na Bíblia. Eu posso estar ministrando e o varão aqui, ele não vai fazer isso, eu sei, porque ele é de Deus. Mas o varão poderia vir aqui e tacar meu telefone aí embaixo e meu telefone quebrar na hora. Era uma atitude que não dependeria só de mim, porque dependeria do outro. Agora eu te pergunto: eu em sã consciência jogo meu telefone aí embaixo? É claro que não. É o que o Senhor disse para mim: David, naquele tempo era Josias que dava ordem. Naquele tempo era Josias que falava assim: ó, tem que quebrar e tinha que quebrar, tem que queimar e tinha que queimar, ó, se não adorar vai morrer, e morria. Aí o Senhor disse para mim: mas hoje não tem mais Josias. O altar que você construiu é você que precisa quebrar. Uracanta lá machandaramanaya. E aí que me pega, porque toca naquilo que eu amo, toca naquilo que eu levantei, toca naquilo que eu construí, toca naquilo que eu edifiquei. E o Senhor disse para mim: David, naquele tempo era a imagem, mas hoje é o próprio eu, é a própria vontade. São altares que são levantados, que não são de 1 ano, não são de 2 anos, são mais de 5 anos, e vem de geração em geração. Deus está dizendo: não adianta uma reforma interna quando o lado externo estão cheios de guerra que você ainda não consegue vencer. Eu sinto Deus dentro desse texto. Deus está dizendo: é preciso quebrar, é preciso queimar. Aleluia. É fácil eu vim aqui falar assim: ó, quebra, e você quebrar. É fácil eu falar assim: ó, se você não destruir, você vai morrer. É claro que você não quer morrer, você vai destruir. Mas agora, e quando a atitude precisa ser mútua sua? Aleluia, querido. Jesus. Aleluia. E quando somos nós que precisamos nos desfazer daquilo que nós mesmos construímos, é difícil. Aleluia. É esse tempo que Josias está dizendo. Josias está reinando nesse tempo. Aleluia. O Senhor disse para mim: David, naquele tempo era Josias que ordenava. Naquele tempo a palavra de Josias valia. Mas hoje você não tem Josias, porque você tem acesso. Então não precisa, aleluia, alguém vir ordenar. É você que precisa ter em sã consciência
olhar para o altar que você levantou e construiu e dizer: eu preciso quebrar, eu preciso queimar, eu preciso destruir. É por isso que muitas das vezes o lado interno, aleluia, na junção da igreja, que sou eu e você, é influenciado pelo que vem de fora. É porque muitas e muitas das vezes o altar aqui é dele, mas o altar lá de fora é nosso. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Pregador, você veio só bater. Quem me conhece sabe que eu nem sou disso e nem tenho essa fama. Aleluia. Querido, mas é tempo. É tempo da nossa adoração continuar voltando, você voltar da centralidade nele. Aleluia. E eu só consigo fazer isso quando em mim não tem nada que faça com que eu divida o lugar que ele tem aqui. Aleluia. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Maravilha. Oh, maravilha. Glória. É mistério. E Josias, nesse tempo, ele começa essa reforma externa. Antes de vir para o lado interno, e eu caminho para o final dessa mensagem. Quando Josias, ele no lado externo, começa a reforma, a Bíblia diz que aparentemente aos 18 anos ele leva reformando. Ah, querido, não é obra que obra de prefeitura, que a gente passa segunda, no domingo já está pronta. Não, querido. Nós estamos dizendo de uma reforma que precisa mexer em algo que está quebrado desde geração em geração. É algo que exige trabalho, é algo que exige suor, é algo que exige força própria, é algo que exige responsabilidade. Só que a Bíblia diz que depois disso Josias ainda começa a reforma no templo. E aí automaticamente o povo agora começa a entender que a centralidade da adoração precisava ainda ser dele, de Deus. A Bíblia diz que o povo, Josias dá uma ordem, ele vai pedir para que os rapazes os sacerdotes que ficavam na porta do templo, recebendo os dinheiros que o povo trazia-se para reformar o altar, fossem apresentados a ele, foram apresentados aos trabalhadores da obra, para que eles fossem lá e comprassem pedrarias, comprassem as portas, as janelas que o templo estava sem. E o Senhor, eu disse: meu Deus, pedraria. O Senhor disse: David, pedraria é algo que é formoso. O templo estava sem belezura, o templo já não estava mais formoso. O Senhor disse para mim: porta é acesso. O templo já não tinha mais acesso. Aleluia. Entrava de qualquer jeito e permanecia de qualquer jeito. E a Bíblia diz que quando essa reforma começa, diácono Felipe Ribeiro, a Bíblia diz que quando essa reforma ela se dá início, eles estão dentro do templo trabalhando, eles estão dentro do templo, aleluia, motivados na arrumação, motivados na faxina do templo, motivados em arrumar o templo. E daqui a pouco alguém brada, alguém trabalhando, observando, brada. E bradando, a Bíblia diz, aleluia, se a gente perceber, quando eles estão lá no ápice da reforma, a Bíblia diz que o sumo sacerdote Uquias acha o livro. Achando o livro, ele vai bradar e vai dizer: achei o livro da lei no templo do Senhor. Era algo que estava perdido dentro, não era do lado de fora. Então a gente entende que alguém entrou com ele no templo, alguém leu no templo pela última vez. Aleluia. E depois dessa vez, o livro ficou esquecido. A Torá ficou esquecida. Mas parece que eu vejo Deus olhando para esse tempo, dizendo: agora começa o tempo de eu começar a agir. Aleluia. Acharam que estava perdido e agora eu começo.
Aleluia. Josias começou até aqui, chegou até aqui. Agora pode ficar tranquilo que eu assumo. Aleluia. Eu estava quieto há muito tempo, eu não tinha falado nada há muito tempo, mas agora, já que achou que a minha fala, já que achou os meus lábios, eu começo a falar. E aí o que acontece? Ele leva a Safão livro, ele lê o livro e enche o coração de espanto, ao ponto de levar o livro a Josias e dizer: olha o que eu achei no livro. E a Bíblia diz que eles abriram o livro e leram o livro. Quero eu acreditar que o livro, aleluia, desse livro, nós sabemos que o livro da lei, a Torá, há quem acredita que são Pentateucos, 5 livros, e quero eu acreditar, e já falaram aqui, me antecederam, aleluia, quero eu acreditar que quando Josias abre o livro, aleluia, ele começa a ler o livro, e a Bíblia diz que ele, quero eu acreditar, sem ferir o texto, que lendo o livro, ele chega em Deuteronômio no capítulo 28, onde alguém já me antecedeu, e ele está lendo, dizendo: ó, se o povo me obedecer, eu serei com o povo. Se o povo me obedecer, eu abençoarei o povo. Se o povo seguir nos meus caminhos, eu serei com o povo. Mas quero eu acreditar que chega no versículo 15, e quando Deus também fala: mas se o povo se esquecer dos meus mandamentos, toda maldição vem sobre o povo. Eu vos entregarei em cativeiro, permitirei que os vossos filhos serão feridos à espada, e as vossas mulheres serão forçadas. Eu imagino, porque a Bíblia conta que quando Josias lê o livro, ele rasga as suas vestes e fica parado. É claro que não. E eu quero te convidar a ficar de pé comigo nessa manhã. Ele fica parado? Não. A Bíblia diz que quando ele lê o livro, rasga as suas vestes, ele chama os seus homens e manda aí profetiza Uda. Uda é aquela mulher de oração que todo mundo tem como referência. Josias disse: tá bom, eu não posso ficar parado, eu preciso agir de alguma forma, preciso ouvir da parte de Deus alguma coisa a respeito de mim. Glória. E quando eles vão até Uda tomada numa profecia divina, ela vai dizer: todo o castigo de Judá já está de pé. Ela está dizendo: Deus não vai aniquilar a maldição de Judá, a correção, de Judá, não vai. Só que o que me encanta nesse texto é que sobre Josias, ela olha e fala: mas para Josias, Deus não permitirá que os seus olhos contemplem a destruição de Judá. Antes, eu o guardarei e o esconderei no sepulcro junto aos seus pais. Oh, glória! Aleluia! Glória a Jesus. David, o que você está querendo me dizer com esta palavra? Eu estou querendo te dizer isso. Lembra que eu te disse que sobre a sua vida tinha uma responsabilidade? Se você abrir mão dela, alguém vai padecer por conta de você, e você também padece. Mas sobre a tua vida existe uma responsabilidade, e aí que a decisão hoje precisa ser tua. Eu cruzo os meus braços para que o que vem para ajudar venha para mim também por omissão, ou eu saio desta consagração entendendo que eu sou um Josias que Deus levantou para começar a reforma. Toda vez que o Josias se omite na terra, é um altar de idolatria que é levantado. Aleluia. E Deus está dizendo nesta manhã: toda vez que você se calar, um altar de idolatria será levantado.
E é que Deus escolheu você, mas eu nem sei falar. Deus não escolhe cabeça errada. Aleluia, pregador, mas eu não sei pregar como você prega. Deus não escolhe cabeça errada, mas eu tenho muita vergonha. Deus não escolhe cabeça errada. Eu vim te falar, não adianta. Temos uma vida muito confortável quando o livro é perdido do lado de dentro e do lado de fora nós construímos altares e não temos força para destruí-los quando eles nos consomem. Deus está dizendo: eu te trouxe nessa consagração. Você já chorou, você já pulou, você já adorou, mas agora é hora de eu, através da palavra, te conscientizar e te dizer: é tempo de voltarmos a achar o livro. E assobiando-lhe faço. Já foi falado aqui que o Senhor te conhece, Ele te conhece mesmo, muito melhor do que eu que estou pregando esta palavra. Vianda la canta la vachoria. E Deus está dizendo através desta palavra: esta é a hora de começarmos uma reforma. A reforma não interna, mas a reforma externa. É a hora de nós começarmos a quebrarmos os altares que nós mesmos levantamos. É por isso que a nossa adoração aqui dentro é limitada. O culto é muito, graças a Deus que aqui não, mas em muitos lugares o culto é muito robótico. Vamos ouvir o fulano cantando e você já sabe o repertório que fulano vai cantar. Vamos ouvir outro irmão pregando e você já sabe os ápices da mensagem que o fulano vai pregar. Porque no meio do povo existe uma régua. E se fulano não cantar o que o povo quer ouvir, fulano é reprovado pelo povo. Só que muitas das vezes os levitas, muitas das vezes pregadores, muitas das vezes irmãos com oportunidades, preferem não passar na régua de Deus, mas ser aprovado na régua do homem. E é por isso que todo o nosso culto é a mesma coisa. Eu sei como vai começar, eu sei a hora do meio e eu sei a hora do final. E por que isso? Porque não adianta levantarmos altares do lado de fora e queremos centralizar uma adoração verdadeira aqui dentro. Essa adoração está sendo vomitada. Deus está dizendo: ou tu é ou tu não é. Que a subianda lhe faço. Ou você diz que é e é, ou você não é. Ou tu és morno que nem quente, ou tu és frio. Ah, querido, porque Deus não fica com água morna na boca, Ele vomita. Aleluia. 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 É difícil. É difícil. Mas é por isso que o Senhor está olhando para você e está dizendo: tá bom, mas chegou o tempo. Chegou o tempo. Aleluia. Alagia sobianda. Deus olhou para mim na sala da minha casa e disse: David, eu sei melhor do que você os altares que você precisa quebrar. É muito bom a gente entrar num culto como esse e a adoração nos cativar. É muito bom a gente entrar num culto como esse e o ministério de louvor cantar e a gente sentir a presença do Senhor. É muito bom as oportunidades virem confirmando uma outra e a gente está nesse cenário totalmente entregues a Deus. O difícil é quando tudo isso aqui passa. O difícil é quando tudo isso aqui acaba. Sabe por quê? Porque às vezes esses altares ninguém sabe que existe, mas você sabe. E quando tudo isso passa, é lá que você vai recorrer.
que assobiando ali é fácil. Mas Deus está dizendo: chega hoje, acaba hoje, para hoje, aleluia, quebra hoje, queima hoje, aleluia, destrói hoje. Diz para o Senhor hoje: eu quero quebrar, eu quero destruir, eu quero queimar tudo aquilo que me impede de centralizar uma adoração a Ti. Vamos orar, fecha os teus olhos. Enquanto eu estiver, eu quero orar por você, fecha seus olhos. Eu não vou, querido Deus e eterno Pai, nesta hora, Pai amado, aí está a tua igreja, meu Deus. Senhor amado, teu povo, Senhor, aleluia, ouviu a tua palavra, Pai amado, e precisa receber de Ti